Deixa eu colocar aqui para a gente não perder a hora. Muito bem. Nas nossas aulas de escola bíblica, nós estamos dando um panorama de todos os livros da Bíblia. E nós, então, já avançamos bastante. Estamos hoje no livro de Filemon. Cada domingo um professor diferente tem dado a aula e nós temos conseguido avançar bem. Se Deus quiser, até o fim do ano a gente chega em Apocalipse, que é um livro que a gente já estudou bastante, né, nos últimos anos aí com o reverendo Davi. Então, já está todo mundo craque. Mas hoje a gente vai em Filemon. A última aula que eu dei foi no livro de 2 aos Coríntios. E tem algumas semelhanças aqui, que a gente vai trabalhar, várias diferenças. A primeira diferença é o tamanho. Essa é uma carta bem mais curta, a gente vai conseguir vê-la em mais detalhes do que nós vimos o livro de Coríntios, tá? A Epístola de Coríntios. Então, enquanto vocês vão abrindo aí em Filemon, acho que está todo mundo já achando, nós vamos ler a carta inteira. Ela é bem curtinha, vai dar para ler tudo, tá bom? Vamos orar para nós começarmos e aí a gente lê junto a carta a Filemon. Senhor, nosso amado Deus, te damos graças pelo dia de hoje. Obrigado pelo domingo, quando o Senhor nos convoca para estarmos aqui diante da Tua presença, louvando, adorando o Teu santo nome e aprendendo mais da Tua palavra. Agradecemos pelo culto que tivemos, pela pregação e agradecemos pelo Teu amor e cuidado. Pedimos que Tu nos guardes, nos abra os ouvidos e os corações para recebermos a Tua palavra. No nome de Cristo que oramos. Amém. Então vamos lá, nós vamos começar lendo a epístola de Paulo a Filemon. Ela é bem curtinha, a gente vai conseguir ler tudo, tá bom? A gente vai ler ela 2 vezes, se der tempo aqui. Então a primeira, quem puder acompanha aí na sua Bíblia, eu vou ler na versão revista e atualizada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo.
certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nós vamos ver a carta verso por verso daqui a pouco, não todos os versos, mas a maior parte deles, tá? Mas antes eu queria trabalhar com vocês um pouquinho esse panorama do que é que está acontecendo aí para a gente entender um pouco melhor. Então essa epístola de Filemão, que às vezes a gente passa assim meio apressado quando está fazendo a nossa leitura bíblica, parece que é alguma coisa que é distante de nós, talvez não nos diga tanto respeito, é uma carta, afinal de contas, tão pessoal. Paulo está escrevendo para uma pessoa específica, falando de um tema super específico ali que ele precisava tratar com aquela pessoa. Será que isso tem a ver com a gente, com a igreja? Parece algo que é muito particular. Então nós vamos ver como é que isso pode se aplicar, sim, às nossas vidas. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Filemão aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Naquele momento, Paulo provavelmente estava preso em Roma. Ele fala na carta, que ele estava em algemas, que ele estava preso. Então ele estava lá em Roma preso, aguardando um julgamento, aguardando algum destino que seria dado a ele por conta da pregação do Evangelho. E o destinatário dessa carta, Filemão, provavelmente era alguém que morava na cidade de Colossos, que atualmente faz parte da Turquia. Todo mundo já logo se lembra que Colossos foi uma das igrejas, uma das cidades para quem Paulo também escreveu uma carta, a carta aos Colossenses. Então, era uma igreja conhecida do apóstolo, eram pessoas queridas, amadas dele. E o próprio Filemão era provavelmente um dos líderes lá da igreja de Colossos. Então, Paulo ele decide escrever essa carta para Filemão, esse amigo dele, lá em Colossos, porque tinha um problema acontecendo. Ele precisava fazer algo que, aos nossos olhos, parece muito estranho. Ele queria reconciliar um escravo com seu mestre. Isso para a gente é quase que chocante aos nossos ouvidos contemporâneos. E Paulo queria fazer isso, queria reconciliar esse mestre e o seu escravo, não apenas por uma consideração prática, mas havia ali também uma consideração redentiva. Havia uma aplicação de teologia à vida prática que o apóstolo Paulo queria fazer e que a gente vai considerar também. Então, Filemão era esse morador lá de Colossos. Ele era um homem de posses, era alguém que tinha recursos financeiros. E nós sabemos disso, inclusive, porque ele tinha escravos. Então, ele era um homem rico. E ele também era um dos líderes da igreja colossense. Nós sabemos disso porque o apóstolo Paulo chama ele de colaborador, chama ele de companheiro, que era um nome que o apóstolo Paulo dava para aqueles líderes das igrejas espalhadas ali por toda a região que ele já havia evangelizado e a quem ele dava esse título. Então, normalmente, ele chamava de colaborador, de companheiro, outros apóstolos que estavam ali com ele fazendo esse mesmo trabalho, ou líderes das diferentes igrejas espalhadas pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente Médio. E ele chama Filemão desse nome, de companheiro, de colaborador. Portanto, era alguém que provavelmente era um dos pastores, um dos líderes daquela igreja colossense. E nós também sabemos que a igreja se reunia na casa dele, porque o apóstolo fala isso logo no início do texto que nós lemos. Então, essa era uma igreja que não tinha um templo próprio, não tinha uma catedral, como era comum naqueles dias, mas era uma igreja que então se reunia na casa de Filemão. Então, portanto, a gente imagina que era uma casa com algum espaço, era alguém que tinha posses, que tinha recursos e que era um homem que havia sido treinado, preparado para ensinar
e para liderar aquela igreja. Nós também sabemos que ele era alguém por quem o apóstolo Paulo tinha grande estima, alguém que ele amava muito. Ele repete isso algumas vezes ao longo da carta. Era alguém que ele amava. E, como eu disse, assim como era comum naquela época, Filemão tinha um certo número de escravos. Sendo um homem rico, ele tinha escravos, nós não sabemos quantos, não sabemos exatamente como era o tratamento que ele dava a esses escravos. O que nós sabemos é que ele tinha um escravo que se chamava Onésimo, e que é o motivo de Paulo ter escrito essa carta. E a gente também não tem muitos... Desculpa a tosse alérgica, não é Covid, viu? Mas nós não temos muitos detalhes sobre essa relação entre o apóstolo Paulo, entre Filemão e o seu escravo Onésimo. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas dá algumas pistas. E provavelmente essa relação não era tão amigável, pelo menos agora mais para o final dela. Pode ser que antes fosse, mas agora ela já não era mais tão amigável. E aqui o que a gente precisa perceber, assim, o que aconteceu? Como é que esse escravo Onésimo, que morava lá em Colossos, foi parar em Roma com o apóstolo Paulo? Eu não sei quem já olhou no mapa onde fica Roma, acho que a maioria tem mais ou menos na cabeça onde fica, né? Ali mais para cima, no meio da Itália, mais ou menos. Colossos não existe mais, mas fica próximo de uma outra cidade que chama Esmirna, na Turquia. Se você olhar no mapa, está bem de frente para a Grécia, com o mar ali no meio. Então, de Colossos até Roma é um caminho relativamente grande. Se você for de carro hoje, dá talvez uns 3.000 quilômetros. Ou dá para ir de barco. Eu não sei como Onésimo foi. Não sei se ele foi andando, se ele foi de jumento, a gente não sabe. Mas é longe, não é tão próximo. Ele demorou, então, para chegar. Como é, então, que ele sai de um lugar e vai para o outro? E aí a gente pode pensar algumas coisas, né? Entender um pouquinho. Filemão era alguém muito próximo do apóstolo Paulo. A gente viu isso na leitura da carta. O apóstolo Paulo considerava um amigo, alguém a quem ele amava profundamente. E aquela igreja de Colossos, inclusive, recebeu uma das cartas do apóstolo Paulo. Essas cartas, que hoje nós temos no nosso Novo Testamento, elas eram lidas para toda a igreja e elas eram circuladas por toda a região. E, portanto, elas se tornavam amplamente conhecidas. E a igreja, como nós vimos, se reunia na casa de Filemão, onde trabalhava o seu escravo Onésimo. Portanto, não é um exagero imaginar que Onésimo já tivesse ouvido falar do apóstolo Paulo. Talvez ele tivesse ouvido a carta sendo lida, a carta aos Colossenses. Talvez ele tivesse ouvido muitas vezes, tanto Filemão, o seu mestre, como outros líderes ali, falando sobre o ensino do apóstolo Paulo. Então ele provavelmente conhecia Paulo de ouvir falar. Talvez nunca tivesse se encontrado pessoalmente com o apóstolo antes, mas tinha ouvido falar do apóstolo Paulo de nome, de reputação. E provavelmente também sabia que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Essa situação do apóstolo era conhecida ali por todos, provavelmente isso já tinha sido comentado, discutido, provavelmente a igreja de Colossos orava pelo apóstolo Paulo todo domingo, todos os dias, e, portanto, é muito provável que Onésimo conhecesse toda essa situação. E por que isso é relevante? Porque aí a gente entende como é que ele foi parar lá. Então, Onésimo ali, na casa do seu senhor, Filemão, ouvindo sobre aquele apóstolo que estava preso em Roma, que era alguém muito querido, muito amado de seu mestre. Ele estava ali ouvindo isso. E alguma coisa então acontece que perturba aquele equilíbrio, aquela relação que havia ali. E a gente não tem, mais uma vez, os detalhes, mas o que nós sabemos é que em algum momento Onésimo se rebela contra o seu mestre e decide roubá-lo. Nós não sabemos o que ele roubou, talvez foi dinheiro, joias, nós não sabemos exatamente o que. Mas ele roubou o seu mestre.
E o que ocorre, então, quando ele rouba? Isso deve ter sido descoberto e ele resolve fugir para, então, não ser preso ou morto ou chicoteado, ou sei lá o que ia acontecer com ele. Então, ele foge da casa do seu mestre, Filemão. E Onésimo, então, sai de Colossos e para onde ele resolve ir? Resolve se encontrar com o apóstolo Paulo. E aí, de novo, o texto não nos diz claramente, mas a gente consegue imaginar um pouco por que é que ele foi para lá. Então, ele, sendo escravo, havia roubado seu mestre, provavelmente, se fosse pego, seria preso, chicoteado, talvez morto. Ele, então, precisava garantir que isso não ia acontecer com ele. E qual a melhor garantia do que encontrar alguém que era muito amado do seu mestre e que talvez pudesse ajudá-lo? Então, é exatamente isso que ele faz. Ele sai de Colossos, faz toda essa viagem aí de mais de 3.000 quilômetros, a gente não sabe exatamente de que jeito, mas ele deu um jeito de fugir até Roma. Então, ele faz todo esse percurso, chega em Roma. Imaginem, lá em Roma, ele então começa a procurar por Paulo. Eu não sei exatamente onde o apóstolo estava preso lá em Roma. Roma, não sei se quem já esteve lá atualmente, é uma cidade grande, é uma cidade com uma grande população, agitada, e naquela época também era a capital do império. Todos os caminhos levavam até Roma. Todo mundo queria ir a Roma. As pessoas precisavam ir a Roma. Lá era a capital de todo o império. Então ele vai para lá. E não deve ter sido tão fácil achar o apóstolo Paulo. Mas ele não desiste. Ele provavelmente foi perguntando, foi falando com um, com o outro, até encontrar o apóstolo. E aí lá, então, ele encontra esse judeu preso, que era o apóstolo Paulo. E aí alguma coisa muito inesperada acontece, algo maravilhoso acontece. Desse encontro do apóstolo Paulo, preso lá na cadeia, junto com um escravo fugitivo que havia roubado seu mestre, estava fugindo pela vida. Desse encontro, então Onésimo começa a ouvir o apóstolo Paulo pregando. E como que nós sabemos disso? Porque o apóstolo fala que Onésimo então se converte. Onésimo, aquele escravo, ladrão, fugitivo, se encontra com o apóstolo, ouve a pregação do evangelho e se converte. E não só isso, algo ainda mais inesperado acontece. Ele se converte e ele se torna um dos mais importantes auxiliares, ajudantes do apóstolo Paulo no seu ministério na prisão. A gente sabe disso porque o texto fala especificamente disso, que Onésimo se torna um importante ajudante, auxiliar do apóstolo Paulo ali. Então, aquele que era um reles escravo, um ladrão, um fugitivo, se torna um crente, se torna um ajudante do apóstolo. E agora? O que ele vai fazer? Agora é a pergunta, porque ele se converteu, e então ele olha para a sua própria vida e ele fala, poxa, o que é que eu fiz? Eu roubei, eu fugi, e agora, como é que essa situação vai se resolver? Porque aquele de quem eu roubei, ele é o pastor lá da outra igreja, né, com quem o apóstolo está falando sempre. E agora, como é que a gente vai resolver essa situação? E o apóstolo Paulo sabia que essa reparação precisava ser feita, que essa situação precisava ser corrigida. Quando a gente pensa com a nossa mente contemporânea, imaginar, poxa, ele era um escravo, então ele fugiu, ele fez o certo de ter fugido. E agora, como é que vai resolver isso? Bom, o apóstolo Paulo precisa dar uma bronca no Filemão, que tinha esse escravo aí, né? Mas não é exatamente o que acontece. O apóstolo Paulo sabia que essa situação precisava ser corrigida, que alguém havia sido roubado e essa pessoa precisava receber a reparação desse roubo, que Onésimo havia sido um ladrão e precisava se arrepender do que ele havia feito. E Onésimo, então, precisava voltar como um escravo ao seu senhor. Ele precisava se arrepender dos seus maus caminhos e reparar o mal que ele havia feito. E é por isso, então, que Paulo escreve essa belíssima carta, entrega a carta para Onésimo e fala, toma, você vai levar essa carta para o seu senhor.
E você vai voltar até ele. E você vai como alguém arrependido do que fez. Então esse é o contexto da carta, essa é a história. E aí imaginem, eu não sei exatamente como Onésimo voltou, né? Esse percurso todo aí de milhares de quilômetros agora de volta de Roma para Colossos. Ele que primeiro havia feito esse percurso como um pagão, como um escravo em fuga e como um ladrão, agora voltava como um cristão arrependido que queria reparar o mal que havia feito. Esse é o contexto da carta de Filemon. A carta é dividida em 4 grandes partes. Os primeiros 3 versos nós temos a abertura, depois um pedido de ações de graças que o apóstolo Paulo faz. Em sequência, o tema principal da carta mesmo, do verso 8 até o 21, quando o apóstolo faz esse pedido para Filemon por Onésimo. E nos 3 últimos versos, do 22 ao 25, ele faz então o fechamento, o encerramento da carta. Eu quero ver alguns versos específicos antes da gente começar a entrar na teologia especificamente da carta, porque tem coisas muito interessantes na forma como o apóstolo fala aqui para Onésimo, né? Para Filemon, desculpa. Então nós vimos aqui algumas coisas. A primeira que eu falei logo no início, né, ele diz que ele está preso. Ele diz o motivo, então ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, então ele está preso por ter pregado o evangelho, e ele escreve não só em nome dele, mas em nome também de Timóteo, né, a quem depois ele escreve 2 cartas. E então para Filemon, que ele diz aqui que é o colaborador dele. Ele cita aqui algumas pessoas que estão junto com ele, que são companheiros de lutas no início. Ele vai citar outras pessoas no final. Tem nomes aqui que vocês vão ver que aparecem em outras cartas, que são pessoas que estão com o apóstolo Paulo. Algumas que depois acabam abandonando, né? Por exemplo, lá no finalzinho, no verso 24, ele fala sobre Demas, que é um dos cooperadores, e depois nós vamos ver mais adiante em outras cartas que Demas o abandonou, e não só isso, apostatou da fé e abandonou a igreja. Nós vemos aqui sobre Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, e que nesse momento era um importante colaborador de Paulo, mas a gente vê mais adiante também que Marcos também abandona o apóstolo Paulo e vai embora, e esse se arrepende, depois Marcos volta. Então, são nomes aí que a gente vai acompanhando, né, ao longo do nosso estudo nos livros aqui do Novo Testamento. E a gente vai avançando aqui, né, lá no verso 4 e no 5 em diante, ele começa a falar sobre como ele sempre ora por Filemon, como Filemon sempre está nas orações dele. E aí fica aí um chamado a nós também, para que nós nos lembremos de orar uns pelos outros e pelos líderes da igreja, aquele orando por Filemon, que era o líder lá da igreja de Colossos, o pastor lá. E algo muito interessante, em que ele começa essa carta, e vejam que não é uma bajulação, porque o apóstolo Paulo não precisava bajular ninguém. Se tinha alguém que não precisava bajular, acho que era ele. E, no entanto, ele resolve reconhecer o amor e a fé que ele via em Filemon. E ele diz aqui, né? Eu conheço, eu estou ciente do seu amor, da sua fé que você tem para com o Senhor Jesus, e não só com ele, mas com todos os santos. Então, nós vemos que Filemon era alguém, um homem de fé e alguém amoroso, que amava não somente o Senhor Jesus, mas até mesmo por isso amava todos os santos. Então era um pastor amoroso para com a igreja que o Senhor havia lhe confiado. E ele diz aqui que era alguém que tinha fé, que tinha conhecimento de Cristo. E que ele se alegrava e se confortava com essa fé e com esse amor, porque além de ser alguém de fé e de amor, nós vemos aqui no verso 7 que Filemon reanimava o coração dos santos com a obra que ele fazia, com o trabalho como pastor, como pregador. Que coisa bonita de se ouvir. Eu imagino que ele deve ter, ao ler essa carta, primeiro ele deve ter tido uma surpresa muito grande ao encontrar Onésimo voltando, né, aquele que havia fugido com o dinheiro dele.
Ele vê ele voltando, a primeira surpresa. Aí Onésimo já chega provavelmente com a carta assim alta, né, para que não acontecesse nada. Fala assim, antes de fazer qualquer coisa, leia essa carta, né? E aí ele abre essa carta e vê o apóstolo Paulo dizendo como se alegrava pela maneira como ele reanimava o coração dos santos, que provavelmente realmente precisavam de ânimo naqueles dias de grande perseguição, em que a igreja do Senhor Jesus era realmente sofria muito nas mãos dos perseguidores, tanto do Império Romano, dos judeus e de outros ali. Ali em Colossos era uma região, era uma cidade em decadência, uma cidade que já havia sido muito importante, estava em decadência naquele momento, e que havia um sincretismo religioso muito grande. E havia particularmente um culto de adoração a anjos. Eles tinham uma coisa assim com os anjos, em que eles adoravam anjos e faziam templo a anjos específicos. E isso era muito forte lá em Colossos, e provavelmente isso também era algo que estava pesando sobre os cristãos ali. Então, Filemão era esse que reanimava o coração dos santos. E aí eu não sei o seu coração como fica, a sua mente como fica, quando você ouve que um dono de escravos era alguém que reanimava o coração dos santos, era um homem de fé no Senhor Jesus, era alguém de grande amor, que amava a igreja do Senhor Jesus e todos os santos. Talvez você fique aí um pouco em crise ao ouvir essas coisas. Pois é. Como é que esse homem de fé, esse homem de amor, esse homem que cuidava da sua igreja com tanto afinco, podia ter escravos? A gente vai ver isso também. Então, bom, aí no verso 8 em diante, o apóstolo Paulo começa realmente a falar do motivo ali. E é interessante que ele começa esse pedido dizendo que ele tem plena liberdade, se ele quisesse, para dar uma ordem para Filemão. Ele fala, eu vou te pedir, mas eu não precisava pedir. Eu podia te dar uma ordem. Por quê? Porque você me deve obediência, por conta da relação que eles tinham, por conta de quem ele era, a posição dele na igreja, a liderança dele. Ele diz, você deveria me obedecer, mas eu não vou te mandar. Eu poderia, mas eu não vou fazer isso. Eu quero te pedir, com toda a liberdade que eu tenho, apesar de que eu poderia ordenar. Ele fala, e eu vou te pedir em nome do amor. É o nome do programa do Silvio Santos, esse, né? Já que tinha um programa com esse nome. Ele vai pedir em nome do amor que eles têm, o amor que um tem pelo outro e do amor que eles têm em Cristo. Esse amor de Cristo que nos constrange muitas vezes. E aí ele faz questão de se reapresentar, como se Filemão quase não o conhecesse, né? E acho que ele faz isso também sabendo que essas cartas iriam circular e que muitas outras pessoas iriam ler essas cartas. Então ele diz, eu, Paulo, que já sou velho, né? já sou um apóstolo velho, idoso, e sou aqui prisioneiro de Cristo Jesus. É esse que está te pedindo em nome do amor que nós temos um pelo outro. O velho e preso apóstolo Paulo. E aí ele começa a explicar, então, como nós vimos, né? Esse Onésimo que ele gerou entre algemas, né? Que é uma frase muito bonita, né? Muito poética. Por quê? Porque ele preso, ele, o apóstolo preso, recebe esse Onésimo que chega lá fugido, a quem ele prega o evangelho e que se torna um filho na fé para ele. Se torna um filho na fé e que por isso ele diz que o gerou entre algemas. Então, ele vai aqui, então, segue descrevendo, fazendo aqui, inclusive, um trocadilho. Não sei quantos sabem aqui, talvez vários já saibam o que significa o nome Onésimo. Alguém que se lembra o que significa o nome Onésimo? Não sei se alguém já estudou isso. Os nomes têm significado, né? E nesses dias bíblicos muito mais ainda. Onésimo significa útil. Onésimo significa exatamente útil. E aí ele faz um trocadilho. Ele fala, olha, esse que te era inútil, agora se tornou útil. Aquele que não era Onésimo, agora virou Onésimo. Para você e para mim.
e aí o envia de volta, então. E é interessante que ele diz, né, que ele queria manter Onésimo com ele. Ele fala, Onésimo é tão útil para mim, ele tem sido um ajudante tão importante que eu queria que ele ficasse aqui comigo, para me ajudar na causa do evangelho. Mas eu não vou fazer isso sem o seu consentimento. Por quê? Porque a bondade, como ele diz, que não pode ser por obrigação, mas precisa ser livre. Então ele diz, eu até poderia fazer isso. E não seria errado se eu fizesse, mas eu não quero fazer porque eu não quero te obrigar a ser bom para comigo. A bondade, o amor precisam ser livres, não podem ser por obrigação. Então, visto que é assim, eu vou te enviá-lo de volta, né? E ele diz, mas agora eu não te envio ele mais como escravo, mas muito acima de escravo, porque agora ele é um irmão caríssimo, é um irmão no Senhor. E por isso, ele diz, se você me considera o seu companheiro no trabalho pastoral, no cuidado da igreja, então você deve recebê-lo como se fosse eu mesmo indo aí. Você deve recebê-lo, então, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a consideração. E aí ele fala uma coisa interessante que a gente precisa pensar, né? Ele sabia que Onésimo havia roubado. Ele fala, olha, então, do que ele te roubou, você vai lançar na minha conta, se você quiser. E vejam, quanto dinheiro vocês acham que o apóstolo Paulo tinha naquela ocasião? Ele estava preso. Ele tinha sido privado de tudo. Todos os seus bens, de tudo. Ele não tinha mais nada. Ele estava preso. E, no entanto, ele diz, olha, ainda assim, eu quero me responsabilizar para bancar qualquer prejuízo que você tenha tido. Né? Assim, eu pagarei. Ele diz aqui que essa frase, pelo menos, ele escreveu de próprio punho. Normalmente, tinha alguém que o ajudava a escrever. Né? Alguém que ficava ali do lado dele, ele ia ditando e a pessoa ia escrevendo, então, no pergaminho. Mas ele diz, não, isso é tão importante que eu vou escrever com a minha própria letra, do meu próprio punho. Eu pagarei, para você não poder alegar que me deve nada, que alguém te deve, né, alguma coisa. Então, por isso, recebam em nome do Senhor, né, e eu pagarei o que precisar. Ou seja, aquilo que havia sido defraudado, que havia sido roubado, precisava ser reposto, ainda que quem roubou fosse um escravo. E talvez a gente pudesse imaginar assim, ele roubou do mestre dele, então, né, bem feito para o mestre, né, quem mandou ele ter escravo, agora ele não tem que pagar nada de volta. E o apóstolo Paulo diz, não, ele precisa pagar o que ele roubou. E visto que ele não tem dinheiro, se você exigir, eu próprio vou pagar, para que nada fique em dívida. Essa é a carta, né, que você fala, bom, então é alguma coisa assim bastante específica, né, tem um foco tão específico, mas a gente consegue ir percebendo, conforme nós vamos lendo com mais cuidado, que o apóstolo Paulo trabalha importantes temas teológicos no meio dessa mensagem principal que ele quer passar, que é a da recepção do escravo fugido. Naquele verso que eu citei para vocês no 11, em que o apóstolo Paulo faz um trocadilho, né, com o nome de Onésimo, ele diz, ó, aquele que antes não era Onésimo, agora ele verdadeiramente se tornou Onésimo. Agora, de fato, ele é quem ele sempre deveria ter sido. Porque é isso que acontece conosco, de fato. Nós só nos tornamos quem nós realmente somos, ou quem nós deveríamos ser, quando nós somos achados por Cristo, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. É somente nesse momento em que nós realmente nos tornamos verdadeiramente humanos. O pecado nos desumaniza, o pecado nos afasta de Deus. E por isso, para nós nos tornarmos quem nós realmente somos, é somente quando nós somos resgatados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo traz isso. Então, aquele que era Onésimo, mas não era de verdade, ele agora sim se tornou Onésimo, porque ele foi salvo. Pouco importa, né, os nomes, né, que nós recebemos quando
nascemos, ou os apelidos que ganhamos, ou os nomes que nós próprios nos demos ao longo da vida. Nós só nos tornamos quem nós realmente somos quando Deus nos chama pelo nome. Então Deus olhou para Onésimo e o chamou. Você é Onésimo, agora você de fato é Onésimo. Agora de fato você é útil, você é realmente humano. E é assim conosco também. O apóstolo Paulo, fazendo esse trocadilho, nos lembra disso. Que nós, que também tínhamos um nome, mas que não éramos realmente aquilo que deveríamos ser, só nos tornamos quando o Senhor nos chama. Então nos tornamos verdadeiramente Maurício, ou Cláudia, ou qualquer um de vocês outros. É somente em Cristo que nós encontramos a nossa verdadeira essência. Antes de Cristo, cada um de nós, e os que ainda estão longe de Cristo, eram como Onésimos. Cada um de nós éramos um Onésimo. E o contrário de Onésimo, né? Inútil. Onésimo significa útil, né? Mas nós éramos inúteis. Nós talvez não tenhamos cometido os pecados exatos que ele cometeu, mas também éramos rebeldes. Também estávamos em fuga de Deus. Assim como ele fugia do seu mestre, nós também estávamos fugindo do nosso mestre. Ladrões, rebeldes e escravos do pecado. Mereceríamos o castigo, assim como Onésimo merecia o castigo por ter fugido. Nós também merecíamos o castigo pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E assim como Onésimo, provavelmente, que estava com medo de voltar para casa, nós também, antes de sermos chamados por Deus, estávamos com medo de olhar para Deus e nos voltarmos para Ele, voltarmos para a casa do nosso Pai. Assim como o filho pródigo na história que Jesus conta. Por quê? Porque longe de Deus nós somos assim, escravos fugidos. Continuamos escravos dos nossos pecados, afastados do nosso mestre e com medo de voltar para casa. Carregando o fardo, o peso da vergonha e se sentindo sem valor e desamparado. Provavelmente era assim que Onésimo se sentia quando ele fugiu. E é assim que cada um de nós, longe de Deus, nos sentimos também. E Paulo usa essa história que aconteceu de verdade para contar, resolver aquela situação que precisava ser resolvida, mas também nos lembrar de importantes verdades do Evangelho. Mas assim como Onésimo, cada um de nós, se estiver longe de Deus, longe do nosso mestre, nós precisamos de um substituto. Veja que Onésimo, ele não podia pagar a própria dívida dele. Ele havia roubado e ele havia fugido porque ele não podia ver a face do seu mestre, porque ele sabia que o seu mestre estava irado com ele por conta dos seus pecados, do seu roubo. E por isso ele fugiu. E ele sabia que ele não podia simplesmente voltar, porque se ele voltasse, ele receberia a punição que era devida por conta do pecado dele. Ele precisava que alguém o substituísse. E o apóstolo Paulo foi quem fez isso. O apóstolo Paulo, nos últimos versos ali que nós lemos, disse que escreveu de próprio punho que ele pagaria toda a dívida de Onésimo. Ele fala para Filemão, você vai recebê-lo como teu filho, como teu irmão em Cristo, e qualquer dívida que ele tenha, eu vou pagar. E é isso que o Senhor faz conosco. Nós, que igualmente, escravos do pecado, fugindo, com medo do mestre, com medo de voltar para casa, porque receberíamos a devida punição, nós precisamos de um substituto. E no nosso caso, o próprio Senhor Jesus é quem se faz carne, o Filho de Deus, é quem paga na cruz o preço das nossas dívidas. Com as suas mãos pregadas na cruz, ele apagou a nossa escritura de dívida, apagou o nosso passado de pecado e nos reveste com a sua justiça e nos abre o caminho para que então nós possamos voltar para a casa do nosso mestre. Agora sem medo,
mas plenamente aceitos, com a certeza que seremos recebidos com alegria e com amor, envolvidos pelo manto perfeito de Cristo. Essa é a mensagem que Paulo está contando ali, por meio dessa história que aconteceu de verdade. Essa é a beleza de você ser capaz de contar duas histórias com uma só. Não é qualquer um que consegue. E graças a Paulo, graças ao que ele fez, então Onésimo é recebido de volta ao lar por Filemon. E graças a Jesus e pelo que ele fez por nós, nós somos recebidos de volta na casa de Deus nosso Pai. Martinho Lutero, numa de suas obras, ele fala sobre essa carta e ele diz assim, eu vou ler aqui a citação de Lutero. Ele fala assim: assim como Cristo intercede por nós junto a Deus Pai, Paulo faz o mesmo com Filemon em favor de Onésimo. Todos nós somos onésimos aos olhos de Deus. Então é isso. Todos nós somos onésimos aos olhos de Deus e precisamos de alguém que interceda por nós e pague as nossas dívidas junto ao nosso Mestre. Então, quando Paulo intercede a favor de Onésimo, se dispondo a pagar todas as dívidas daquele escravo, ladrão e fugido, para que ele pudesse ser aceito de volta pelo seu mestre, ele está mostrando para Filemon, lembrem que era um pastor que pregava a palavra de Deus ali dominicalmente. Ele estava mostrando para esse pastor, ensinando para ele de forma muito prática o que significa a doutrina tão bela da imputação. Quando Cristo assume sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados e de todas as nossas dívidas. Eu não sei o quanto Filemon sabia dessa doutrina, o quanto ele era capaz de ensiná-la de púlpito, mas eu tenho certeza que depois de ter lido a carta e recebido Onésimo de volta, ele nunca mais pregou sobre essa doutrina do mesmo jeito, porque agora ele tinha vivido aquilo na sua vida real, prática, e ele sabia o que significava a doutrina da imputação, ele sabia o que significava quando Cristo levou sobre si os pecados dele próprio, Filemon, e o recebera como seu filho. Isso muda a forma de Filemon, certamente, ensinar aquilo. E mostra para nós também. E a carta a Filemon nos lembra que não somente nós somos ou já fomos onésimos, mas que há outros onésimos nas nossas vidas. Você talvez tenha um onésimo na sua vida. Alguém que te fez mal, que te defraudou, que te roubou e que fugiu de você. E que não quer ver mais você porque sabe que está em dívida. E Paulo nos mostra, por meio de Filemon e de Onésimo, como é esse amor que brota do Evangelho. As boas novas que transformam a nossa condição, que nos renovam, mas que também mudam completamente a maneira como nós amamos os outros, o nosso próximo. E quando cada um de nós, então, é ferido, é injustiçado, é defraudado, é roubado, nós somos chamados, assim como Filemon foi chamado, nós somos chamados a estender aos outros, a esse próximo, o mesmo perdão que nós recebemos através de Cristo. E assim como Paulo lembrou a Filemon de forma tão sábia, nós fomos perdoados por faltas muito maiores do que aquelas que foram cometidas contra nós. Paulo está aqui refletindo um ensino que ele aprendeu com Jesus. Jesus fala sobre isso nos evangelhos. E Paulo, então, ensina esse mesmo ensino agora para Filemon, para a igreja de Colossos, que leu essa carta certamente, e para todos nós, crentes, ao longo dos milênios. Essa é uma linda mensagem que o apóstolo Paulo traz. Então, mesmo uma carta que é tão particular, tão específica, tem ensinos tão importantes e uma teologia tão rica que nós precisamos aprender.
Alguém tem alguma pergunta, comentário até aqui? Eu vou concluir falando um pouco especificamente da questão da escravidão. Tá? Eu não quero me meter num tema tão espinhoso, mas eu acho que eu preciso falar sobre isso, já que a carta é inteira sobre esse tema de escravidão. Mas pode fazer o seu comentário. Não, nessa carta específica não fala. Isso a gente lê em Colossenses algumas coisas e também por meio de historiadores, arqueologia e templos que existiam lá e coisas assim. Mas aqui, especificamente nessa carta, ele não fala disso. Mas alguém tem alguma pergunta, comentário sobre o que a gente falou até agora? Bom, se não, então me meter a falar de uma coisa muito espinhuda, que é essa coisa da escravidão. Mas acho que a gente precisa falar um pouco, já que esse tema está na carta. E esse problema, né, a gente vê que é quando nós lemos essa carta, talvez alguns fiquem incomodados com o fato de que o apóstolo Paulo não determina a abolição imediata de Onésimo ou de qualquer outro escravo que Filemão porventura tivesse. É possível que ele tivesse outros escravos. E o apóstolo Paulo, em nenhuma hora na carta, diz que Filemão deveria libertar imediatamente aqueles escravos. Ele sequer admoesta Filemão contra o fato de que ele tinha escravo. Em nenhum momento na carta ele faz isso. Mas pelo contrário, né? Ele manda o escravo de volta, né? Para a senzala, não era bem a senzala, mas ele manda de volta para a casa do seu mestre para que ele seja recebido e se dispõe a pagar todos os prejuízos que o escravo tenha causado para Filemão. E aí isso, com certeza, abala um pouco as nossas sensibilidades modernas. E talvez, para alguns, até deixe você um pouco envergonhado de defender as escrituras de um mundo cada vez mais hostil. As pessoas fazem ataque às escrituras o tempo inteiro. E alguns dos ataques que fazem são ataques como esses. Ah, mas a Bíblia defende a escravidão. Ah, a Bíblia não falou sobre a abolição dos escravos. Ou a Bíblia isso e a Bíblia aquilo. E às vezes a gente fica acuado, fica envergonhado e não sabe como responder a isso ou como defender a isso. Então eu não vou, obviamente, conseguir falar tudo que tem a ser dito sobre esse tema, mas eu queria só apontar algumas coisas, tá, para que isso fique na sua memória. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre esse tema de escravidão. E a primeira coisa que eu queria apontar é que a Bíblia é veementemente contrária à prática da escravização e tráfico de escravos. A Bíblia condena isso de forma veemente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E no Novo Testamento, quem condena isso é o próprio apóstolo Paulo. Se você ler a sua Bíblia, abrir lá em Êxodo, no capítulo 21, no verso 16, eu vou ler esse verso, mas quem quiser anotar ou ler junto ou ler depois, tá? É Êxodo 21, 16. Ali nós estamos vendo a lei mosaica, a lei que Moisés dá para o povo de Israel, e ele diz assim, Êxodo 21, 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. É curto, mas é muito claro, né? O que vai acontecer com quem escravizar alguém e vender essa pessoa? E for descoberto, obviamente, né? Se ninguém nunca descobrir, não vai acontecer nada. Não aqui. Se for descoberto, será o quê? Pena de morte. Será morto. Ou seja, é grave ou não é grave? É muito grave. Então, logo no Antigo Testamento, na lei mosaica, a escravização e o tráfico de escravos é condenado de forma veemente e a pena é a pena capital. Escravizou alguém, vendeu essa pessoa, você será morto. É pena de morte. E no Novo Testamento, como eu disse, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu toda essa carta a Filemão, lá na sua carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, vocês podem checar lá depois, ele repete esse mesmo tema que está lá na lei mosaica, condenando o tráfico de escravos.
Então, esse é um tema que é condenado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E no Novo Testamento, quem cita isso é o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta para Filemon. Então, veja, não é que ele mudou de ideia, ele segue o mesmo pensamento. A gente aqui precisa entender o que está acontecendo. Então, na lei judaica, a pena para tráfico de escravos era a morte. Com isso, nós conseguimos entender por que o tráfico de escravos, como nós conhecemos hoje, acabou. Vejam, a gente, obviamente, hoje entende que a escravidão é algo terrível, mas ao longo da história humana, praticamente não houve... vai cortar meu microfone, então deixa eu terminar rápido aqui. Foi avisado ali. Não houve quase nenhum momento ao longo da história humana em que não houve escravização de outras pessoas. O que havia eram diferentes. Por exemplo, essa última leva de escravização que nós conhecemos, né, da África para vários outros lugares, para as Américas principalmente, era uma escravização muito baseada em questões étnicas, em racismo e outras situações, o que não era necessariamente verdade mais antigamente. Normalmente, a escravização ocorria por guerras de um povo contra outro ou por dívidas que alguém tinha com alguém. No entanto, quando nós olhamos no século XVIII e XIX, por exemplo, quando finalmente o tráfico de escravos é abolido, eu não sei quem estudou isso na aula de história, normalmente quando a gente estuda numa escola secular, o que a gente aprende é que a Inglaterra decidiu acabar com o tráfico de escravos, porque ela queria aumentar os mercados consumidores para ela vender mais e exportar para o mundo inteiro. Eu não sei, alguém aprendeu desse jeito na escola? Ou já ninguém mais se lembra do que aprendeu na quinta série? Mas é mais ou menos assim que a gente aprende. No entanto, quem foi o grande responsável pelo fim do tráfico de escravos? Alguém lembra o nome? Foi um cara chamado William Wilberforce. William Wilberforce era um deputado lá na Inglaterra, um crente fervoroso, e ele, a sua vida inteira, lutou por uma única coisa: o fim do tráfico de escravos. E ele começou o seu trabalho como deputado, lá, lutando contra isso, e todas as legislaturas, porque ele foi sendo reeleito muitas vezes, ele foi deputado por muitos anos, todas as legislaturas ele começava propondo um projeto de lei para acabar com o tráfico de escravos. E ele lutou com isso. E essa luta foi crescendo, e ele foi juntando mais pessoas, e ele lutou com tanto afinco, e com que Deus o capacitou, para que finalmente, no início do século XIX, em 1807, se eu não me engano, é isso? Ele tenha conseguido aprovar no Congresso britânico uma lei que acabasse com o tráfico de escravos, com o apoio que houve. Então, a Inglaterra inicia um trabalho em todo o mundo para fechar os mares, né, como a gente aprende, para proibir o tráfico de escravos. Quem fez isso foram crentes. E às vezes na escola, normalmente, não se aprende assim. Na 30 se aprende, tá? Desculpa a propaganda. Mas não. Então a Bíblia muitas vezes regulamenta situações que não são as ideais, mas que precisam de uma certa regulamentação. Por exemplo, a Bíblia é contrária ao divórcio. Mas quando o divórcio ocorre, a Bíblia regulamenta como é que deve ser essa situação do divórcio. Por quê? Inclusive a Bíblia fala, por conta da dureza dos corações. Então, quando isso ocorre, não sendo o ideal, precisa haver uma certa regra. Então, a Bíblia regulamenta como deve ser o divórcio. E a mesma coisa com a escravidão. Tá? A Bíblia é contrária à escravidão, como a gente leu aqui. No entanto, a escravidão existia. Ela estava ali, era um fato da realidade. Então, portanto, a Bíblia regulamenta isso. Uma das coisas, por exemplo, que as Escrituras dizem é que não poderia haver nenhum tipo de escravidão que durasse para sempre, que ela deveria ser uma servidão temporária. E haviam regras claras sobre como os mestres deveriam tratar os seus servos, os seus escravos, de forma amorosa, inclusive, sem violência, sem brutalidade, sem nada daquelas coisas que nós vimos acontecendo nos séculos anteriores. Então, isso é algo importante. Tá? Meu microfone vai ser cortado aqui, eu vou terminar só lendo aqui uma breve citação. Tá?
mas que fala um pouquinho sobre como é que nós devemos enxergar isso. Tá? Cristo morreu na cruz para libertar todas as pessoas dos seus pecados. E todas as formas de escravidão externa e física são construídas sobre o alicerce da escravidão ao pecado. Ou seja, todo tipo de escravidão, na verdade, tem como base a própria escravidão ao pecado. Alguém só chega ao ponto de escravizar uma outra pessoa por conta do pecado. Num mundo em que não houvesse pecado, também não haveria escravos e pessoas tentando escravizar outras. Portanto, a lógica da grande comissão, qual é a grande comissão da igreja? Ide, ou indo, discipulai todas as nações. Deus nos chama, o Senhor Jesus nos dá essa ordem para que nós discipulemos todas as nações, para que nós preguemos e ensinemos o evangelho para todas as nações. Essa lógica exige a morte final da escravidão como uma instituição em qualquer lugar onde ela ainda possa existir. Ou seja, o entendimento de que conforme a igreja do Senhor Jesus avance, pregando o evangelho e discipulando as nações, que a instituição da escravidão iria naturalmente ter que acabar em todos esses lugares onde o evangelho fosse pregado. Enquanto escravos que forem cristãos recebem o mandamento de trabalhar duro para os seus senhores, e isso é bíblico, também são ensinados a aproveitar qualquer qualquer oportunidade lícita para se libertar. Isso está lá em 1 Coríntios 7:20, também o apóstolo Paulo falando. Ele diz lá assim, em 1 Coríntios 7:20. Foste chamado sendo escravo, ou seja, você foi salvo sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O apóstolo Paulo dizendo que se você foi chamado, você foi salvo, e você era escravo enquanto você foi salvo, não se preocupe tanto com isso. Mas, se houver a oportunidade para você se libertar, aproveita essa oportunidade e se torne livre. Isso indica para a gente que a escravidão como uma instituição é inconsistente com o espírito fundamental do Evangelho, que é um espírito de liberdade, como a gente pode ler em 2 Coríntios 3:17, tá bom? Essa última citação que eu fiz aí é de um livro do pastor Douglas Wilson. E eu paro por aqui, antes que me cortem de vez. Se alguém tiver qualquer pergunta, comentário breve, fique à vontade para fazer. Alguém menos lisonjeoso pode xingar também, não tem problema. Não? Então tá bom. Então vamos orar, pedir ao Senhor a proteção e o cuidado dele. Senhor nosso bom Deus, te damos graças pelo dia de hoje, muito obrigado pelo tempo que tivemos juntos, obrigado porque temos a oportunidade, a liberdade de ler a Tua palavra, de aprender com ela, de sermos enriquecidos, abençoados e transformados pelo estudo da Tua palavra. Pedimos que ela possa atuar de forma viva em nossos corações e que possamos ter a coragem e a ousadia de defender a Tua palavra e de pregá-la, discipulando todas as nações, como o Senhor nos tem ordenado. Que possamos ser úteis, assim como Onésimo se tornou, à causa do Teu Evangelho. Abençoa a nossa igreja, as famílias aqui representadas. Dá a cada um de nós uma semana abençoada na Tua presença. No nome de Cristo que oramos. Amém.